Você sabe para que Deus nos chamou? Porque Jesus fez o convite: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você sabe qual é a primeira missão desse chamado, desse convite que ele fez para cada um de nós, e que um dia nós falamos: sim, Senhor, eu aceito, eu quero receber o Senhor como meu único e suficiente Salvador, eu quero ser fiel até a morte, eu não quero desistir. Sabe qual é a primeira missão do que aceita esse convite? Eu e você fomos chamados por Deus, acima de qualquer coisa, para sermos adoradores. Se eu e você não for adorador de Jesus Cristo, de Deus, todas as nossas, entrega a Deus não será completa. Então nós precisamos compreender esse chamado, para que o culto que nós prestamos a Deus seja um culto que agrade aos seus olhos, ao seu coração. Se nós não compreendermos que fomos chamados para ser adorador, quando eu chego aqui, eu não vou me entregar por completo. Quando eu estiver no meu trabalho, eu não vou ser um adorador completo ao Senhor. Quando eu estou com a minha família, não serei o adorador que agradará aos olhos de Deus. Se eu não compreender o chamado que Ele me fez em primeiro lugar. Se eu compreender que eu sou um adorador, as outras coisas encaixarão no seu devido lugar. Porque eu cumprirei a maior missão de amar a Deus acima de todas as coisas. E de prestar a Ele o culto de adoração não só aos domingos, não só nas 2 horas que nos encontramos aqui, não só quando participamos da ceia, mas de prestar o culto de adoração 24 horas por dia, nas nossas ações e nas nossas atitudes. Então não esqueça que o chamado que você recebeu de Jesus e o sim que você deu a Ele, a prioridade é que você seja, acima de tudo, um adorador. O livro de Apocalipse revela bem isso. Os anjos, quando estão na presença de Deus, a primeira coisa que fazem é adorar a Deus. É prestar o culto de adoração, é se reverenciar, sabendo quem Deus é e para que eles foram criados. E assim também a igreja precisa, a cada momento, compreender a sua missão. E na individualidade de cada um de nós, sabermos que somos chamados para ser adoradores, aonde quer que estejamos. Então, se eu e você compreende esse chamado, a nossa missão, o poder da palavra vai nos transformando cada dia e a gente vamos compreendendo para nos entregar. E sejamos aí, vamos nos tornando discípulos mais fortes ao Senhor, mais dedicado, mais aplicado, mais transformado, mais renovado. Aí a palavra de Deus vai ter poder em mudar a nossa história e nossa vida. Porque eu compreendi a primeira missão para que fui chamado. Você compreendeu a primeira missão para que foi chamado. Você vai conseguir melhor vencer as adversidades da vida, os dados inflamados que Satanás muitas vezes lança sobre a igreja e lança sobre a sua vida. Porque você sabe que acima de qualquer coisa você foi chamado para ser um adorador. Eu fui chamado para ser um adorador e essa é a nossa missão. Essa é a missão da igreja, essa é a missão discípulo de Jesus. E o adorador, ele vai representar o seu Senhor, aquele que ele adora. Ele não vai se esconder dizendo que não conhece através das suas ações e atitudes, ou dizendo que não é um cristão, se envergonhando do chamado assim que o Senhor nos fez. Então a reflexão para que nós meditemos nesta manhã é que nós fomos chamados por Jesus Cristo para sermos adoradores. Vinde a mim todos os cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E esse fardo que Jesus vai tirar de nossas vidas, o peso do pecado, aquilo que nos amargura, aquilo que nos pesa, é para que nós tenhamos a leveza de sermos adoradores, compreendendo a missão e a função para que fomos chamados. Paulo e Silas reconheceram muito bem isso quando estava preso. Independente da circunstância de vida que eles estavam levando, mesmo no calabouço, aqueles homens se tornaram adoradores de Deus. É isso que a palavra faz.
molda a vida do homem, traz a compreensão, mas quando nós mergulhamos profundamente no chamado que Jesus Cristo nos fez, quando nós compreendemos da onde Ele nos tirou, para onde Ele nos colocou, aí vamos nos entregando por completo, sendo transformados de glória em glória, para ser aquele discípulo que Jesus tem o prazer de olhar e falar: observa o meu servo, fiel e íntegro, que se desvia do mal, que presta um culto de adoração não só aos domingos, mas todos os dias ele quer estar na minha presença, andar na minha presença. Jó, nas suas lutas da vida, nos seus sofrimentos, ele diz assim: antes eu te conhecia, somente de ouvir falar, de pessoas comunicar, de pessoas dizer quem o Senhor era, mas agora eu tenho experiência, agora eu aprendi a andar com o Senhor, me tornei um adorador melhor. E é isso que nos transforma, quando nós aprendemos a andar com o Senhor, obedecendo a sua palavra, nos esforçando para ser filhos melhores e agradando assim a vontade de Deus. Então, o que nos identifica como os cristãos salvos, regenerados, nascidos de novo, tornados novas criaturas, o que é que me identifica? Que eu fui regenerado, salvo, transformado em uma nova criatura? É a missão de adoração, de compreensão, porque vai mostrar através da minha vida que eu fui regenerado, porque as minhas ações serão diferentes, o meu linguajar será diferente, as minhas atitudes serão diferentes. Porque nos tornamos adorador daquele que nos chamou para uma nova vida em Cristo Jesus. E que convocação, chamada temos da parte de Deus Pai, que faz a diferença no mundo em que vivemos e atuamos. Qual é a diferença? Quando somos chamados para sermos a mesma pessoa, continuarmos no mesmo costume, vivermos na mesma prática, ou sermos transformados de glória em glória, porque compreendemos a mensagem, o convite que Jesus nos fez para adorá-lo e servi-lo a cada dia. Essa é a missão minha e sua, como discípulo de Jesus, que foi convidado para estar com Ele, e Ele diz que estará conosco todos os dias. Imagina Jesus andando conosco e nós não querendo andar com Ele através das minhas atitudes cotidianas dessa vida. Fica difícil para Jesus estar conosco se não tivermos a prática de sermos renovados, transformados, regenerados pela sua palavra. E essa palavra só tem poder quando eu permito que ela tenha em minha vida. Palavra que regenera, que transforma, que muda, que vai fazer diferença. Ela é afiada como uma espada de 2 gumes, mas nós precisamos permitir que ela o faça. E isso acontece quando nós vamos entendendo e compreendemos que somos adoradores acima de qualquer coisa. Essa é a primeira missão de um discípulo de Jesus, de um filho de Deus, daquele que quer estar junto com o Pai, que quer caminhar junto com o Espírito Santo. Ele entende esta missão e o seu chamado, e ele vai permitindo a transformação de glória em glória. Ser renovado, transformado, mudado, lapidado. É o poder que a palavra vai fazendo em nossas vidas. É a mudança que ela vai fazendo quando eu e você permite. E reconheci que eu sou um adorador do dono do universo, criador de todas as coisas, sustentador da minha vida. Por isso, através a tarefa primordial da igreja de Jesus Cristo é celebrar o seu nome, adorá-lo, reconhecer como Senhor, Salvador, dono das nossas vidas, cultuá-lo de uma maneira que alegre o coração do Senhor.
E lá em João 4, 23 e 24. Olha o que está dizendo em João 4, 23 e 24. Josué. Josué hoje não desceu a serra, não. Não, Josué não desceu a serra hoje. Hoje o Valdir desceu a serra, o Itamar e a Elizabeth subiu a serra. Que bênção, né? Nossos irmãos lá agora da Baixada, da Praia Grande, estão aqui conosco hoje. Maravilha, abençoado. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É muito mais profundo do que as palavras. Eu amo o Senhor Jesus, eu adoro Jesus. É na alma, é no íntimo, é no espírito, é profundo, é interno. É de dentro para fora. É muito mais além do que aquilo que transcende aos olhos humanos. Porque ele sai da alma. E é esses que Jesus está procurando para seus adoradores. Sai de dentro, sai do profundo do nosso ser. Porque ele é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É uma transformação profunda do ser humano que reconheceu que é um pecador e precisa da graça de Jesus Cristo para ser transformado. E essa transformação vai transparecendo nas nossas vidas através das nossas atitudes e ações, através do valor que damos ao reino de Deus, à sua palavra, aos seus ensinamentos, através da permissão da mudança que queremos que ele faça em nós. Então, o adorador, ele precisa compreender que é muito mais além do que o verbo da palavra. É atitude, é ação, é dentro da alma. E Jesus conhece os seus adoradores. Por isso que naquele dia ele vai dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai, porque ele sabe, no fundo da alma, quem são os verdadeiros adoradores. Que se entregou não só por palavra, mas corpo, alma, mente e espírito. Por completo ao Senhor. E quer se entregar por completo para ser o verdadeiro adorador sem restrição. Por isso, o que ele procura não são somente pessoas que dizem eu amo ao Senhor, de palavras, mas ele quer ver ações e atitudes. Mudança e transformação de vida, como houve na vida de Pedro, depois que ele nega Jesus, ele prova que ele queria ser o adorador que agradasse aos olhos de Deus. E ele não permite mais que as suas emoções, as suas vontades tirem da vontade de Deus. E a essas pessoas que Jesus procura até hoje. E ele espera da sua igreja, ele espera do seu filho, ele espera da minha e da sua atitude a cada dia sermos transformados para ser esse adorador que agrada aos olhos do Pai. Observar-te o meu servo Jó, homem fiel e íntegro, que me adora e se desvia do mal. Os olhos de Deus acampam sobre as ações e atitudes de cada um de nós. E ele se alegra quando um filho dele se esforça para dar o melhor, para ser o melhor, para fazer o melhor. Porque o ama, porque o adora. E por isso que eu tinha pedido para o Mateus puxar o último hino para nós, né? Sobre adoração. Em espírito e em verdade te adoramos. Que seja assim, meu irmão, o meu e o seu desejo profundo. E não um desejo raso, superficial, uma entrega por cima. Não. Ele quer muito mais além do superficial, em espírito e em verdade. Que não seja somente as palavras, mas que seja da alma, do íntimo, do ser.
assim, por completo. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Percebeu? Ele procura tais pessoas que assim o adorem. Não é qualquer um, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Deus é espírito, e é necessário que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Completo. Corpo, alma e mente ao Senhor. Coloquei aqui, tudo mais decorrente do culto foi para cultuar e adorar a Deus, que fomos trazidos à fé e à salvação. Depois que nós compreendemos que somos adoradores, tudo mais que nós fazemos no culto é para a serviência de Deus, para louvor do seu santo nome. Porque compreendemos que somos adoradores. Então todas as outras tarefas vividas é porque compreendemos a missão que estamos de adoradores a Deus. Aí vamos prestar o melhor culto, o melhor louvor, a melhor maneira de viver, a melhor maneira de agir, a melhor maneira de vestir, a melhor maneira de se comportar, a melhor maneira de tratar nossos irmãos, de tratar os nossos familiares. Porque somos adoradores e compreendemos as outras coisas, é consequência daquilo que nós aprendemos sobre a missão de adorar. E seremos discípulos que agradam aos olhos do Senhor, que alegra a sua alma e que satisfaz o seu coração. Eu coloquei aqui, Deus nos convoca para adoração, Ele nos chamou para isso. No entanto, em muito caso, apenas nos divertimos. Eu não estou falando apontando o dedo e dizendo assim sobre a congregação de Cristo, mas estou falando no mundo geral. Muitas vezes, quando a pessoa se entrega a Jesus, às vezes não é aquela entrega profunda e ele quer muito mais, é só se divertir na igreja. Se tem um culto mais fervoroso, eu quero estar lá. Se tem o culto da revelação, eu quero estar lá, né? E não compreende o chamado do louvor e da adoração. E eu coloquei que, infelizmente, muitas igrejas hoje têm sido mais um palco de show do que um ato de adoração a Deus, celebrando mais para a honra e glória do homem do que a Deus, entregando menos daquilo que Deus está pedindo e pedindo mais daquilo que Deus não está oferecendo. O adorador, ele compreende que ele é chamado para adorar, e tudo que ele vai fazer é voltado para a honra e glória de Deus. Ele vai se esforçar para isso. E por isso que nós vemos muitas pessoas vivendo o evangelho muito raso, muito superficial, da sua maneira, do seu jeito, do seu estilo. A igreja precisa ser dessa maneira, desse jeito, desse estilo, para atrair as pessoas. Quem disse? Se não for pautado no ensinamento de Jesus. Fomos chamados para cultuar, mas fazemos na igreja paródias. Muitas vezes a gente vê pela internet teatros, né, shows, saltos, currupios, todos os tipos de maneira, achando que é dessa forma que Deus nos chama. Nos unimos para prestar o culto de adoração, de louvor a Deus. E nós precisamos estar inteirados na palavra para poder compreender a missão que nós fomos chamados, que Deus nos chamou. Porque o objetivo da adoração é despertar a consciência da santidade de Deus. Quando eu me torno um adorador, eu vou percebendo cada vez mais a santidade de Deus. De quem nós estamos perto.
de quem habita em nós. Porque eu me tornei um adorador. Eu quero adorar. E eu preciso conhecer melhor aquele que eu estou adorando. E o que ele está pedindo de mim. E o que ele quer de mim. E a maneira que eu devo cultuá-lo e adorá-lo. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha o pedido que ele está fazendo aqui, que nós apresentemos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele nos direciona a Deus a forma que devemos viver e as ações que precisamos ter. Uma ação santa quer dizer separada, sem contaminação e que agrada ao Senhor. Então não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, não é do meu jeito, não é do meu método, não é do meu modo. É da maneira que agrada a Deus. E eu só vou descobrindo isso através da sua palavra, do relacionamento que eu vou tendo, da compreensão que eu vou tendo de Deus. E se tem alguma coisa que me revela quem é Deus, é a sua palavra. É ela que nos mostra a santidade de Deus, a soberania de Deus. E também a maneira que Ele nos pede para que nós o adoremos. Por isso, o verdadeiro culto, ele é medido pela transformação de quem cultua, pelo fato de estar na presença de Deus. Ele é medida pela transformação de quem cultua, pelo fato de estar na presença de Deus. Lembra que Paulo falou que estamos transformados de glória em glória? Quanto mais conhecemos a Deus, mais vamos permitindo que Ele mude nossa vida. Que Ele transforme o nosso ser, o nosso caráter, a nossa maneira de pensar, de agir, de falar, de se comportar. Porque estamos conhecendo a Deus e isso vai nos transformando, porque sabemos que a quem adoramos é santo, santo, santo. Amém. Isso é uma transformação que vai acontecendo de uma forma diária, através das aventuras diárias da nossa vida. Todos os dias. É dia de renovação, de transformação, de mudança. É dia de permitir que Deus continue fazendo a boa obra, como Paulo falou. Aquele que começou a boa obra há de concluir. E se nós estamos permitindo, Ele vai nos transformando cada vez mais a imagem e semelhança de Jesus. E se estamos sendo transformados, podemos dar o nosso melhor, se esforçar para que esse dia seja melhor para a honra e glória do Senhor. A adoração, o verdadeiro culto, ele incomoda a nossa vida e o modo como temos vivido. Ele nos incomoda. Quando estamos compreendendo que temos um Deus e precisamos adorar de uma maneira que agrada ao Senhor, Ele vai nos incomodando. De que maneira? Aonde é que eu preciso melhorar? Qual área precisa ser transformada? Aonde eu preciso permitir que o Espírito Santo me molde melhor? Porque vai sendo incomodado, porque ele quer ser um adorador que agrada aos olhos de Deus, ao coração de Deus. Então isso vai nos incomodando, assim, nossas vidas, e vai nos permitindo que percebemos áreas que precisam ser melhor. Nunca chegaremos à perfeição. Não é isso que Deus exigiu de nós. Mas Ele exigiu o melhor de nós. Uma adoração profunda da alma, corpo e mente. E o verdadeiro culto, ele vai nos incomodando. Quando eu falo culto, não é somente os domingos, mas cultuar a Deus é 24 horas. Porque é 24 horas que Ele está conosco. E esse é o culto racional. Aonde quer que estejamos, estamos cultuando a Deus, porque somos servos
somos filhos, somos co-herdeiros da promessa. Então, cultuar a Deus, quando falamos, não é no domingo, mas é todos os dias da nossa vida, é através das nossas ações, das nossas atitudes, e por isso vamos sendo incomodados, Senhor, aonde é que eu preciso melhorar, aonde é que eu preciso permitir, que áreas da minha vida precisam ser mexidas, para que eu preste um culto de adoração ao Senhor da maneira que te agrada. É na maneira do meu linguajar, é na maneira que eu trato o meu irmão, meu vizinho, meu amigo, minha esposa, meu filho. Me ajuda, Senhor, a melhorar, para que eu seja um adorador melhor ao Senhor, porque a maneira que tratamos uns aos outros é a forma também que adoramos a Deus. A maneira que tratamos uns aos outros é a forma também como adoramos a Deus. A palavra fala, não adianta nós dizermos que amamos a Deus e maltratamos uns aos outros, nossos irmãos. Então ela vai nos incomodando para sermos discípulos melhores, transformados. E deste modo, quando nós cristãos, primeiro eu coloquei aqui, mas há quem prefira, muitas vezes, viver o raso do Evangelho, somente o superficial, somente estar no culto de vez em quando, não se preocupa muito com a transformação, muitas vezes vem mais para receber do que para entregar ao Senhor. Não quer tanto compromisso. Aí será difícil Deus mudar as nossas vidas, a minha vida. Quando eu não quero esse comprometimento profundo com Deus, mas prefiro ficar no superficial e talvez dar o meu mínimo para a adoração. Mas é melhor viver na profundidade de um culto com relacionamento com Deus, vivendo em espírito e vivendo em verdade. É muito melhor. É muito mais satisfatório. A recompensa é muito maior. O preenchimento é muito mais completo. Para aqueles que estão se entregando cada vez mais à vontade de Deus, assim, sendo um adorador que agrada o seu coração. Além de sermos adoradores, e quando compreendemos que nós fomos chamados para isso, Deus também nos chama para sermos facilitadores. Sim, Deus também nos chama para sermos facilitadores. Aquele que ajuda na obra, que facilita outras pessoas a conhecer o reino de Deus. 1 Coríntios 16, 4. Coloca para nós, Josué, 1 Coríntios 16, 4. Primeiro Coríntios 16, 4, Josué. O que está aí, né? Deixa eu ver isso só. Eu acho que eu anotei errado. Mateus 28, 19 a 20. Eu pulei. Mateus 28, que todos os irmãos já conhecem, o convite que Jesus faz para a sua igreja, para aqueles que escolheram adorar em espírito e em verdade. Mateus 28, 19 a 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes tenho ordenado. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, Deus nos chama para ser facilitadores do Evangelho. Aquele que contribui com Ele na missão do ir de verdade. Facilitando para que pessoas conheçam o plano da salvação, o caminho do reino,
o convite que Jesus fez. Então, sendo um adorador, eu compreenderei também o fato que serei um facilitador dessa obra que Jesus convida para que nós, assim, nos empenhamos nela também. E por isso temos de Deus muito que repassar aos outros. O Evangelho deve ser repassado também. Se foi bom para a minha vida, se eu compreendi que sou um adorador, serviu, transformou, mudou, precisa ser repassado. Em casa, na escola, na rua, no ônibus, na habilidade que Deus te deu, no talento e no dom que Deus te deu, que Deus me deu. Essa é a nossa missão como adorador também, facilitador desse reino, para que pessoas também conheçam o caminho da salvação e também se torne um adorador de Deus. Porque somos facilitadores do reino de Deus, o produto da vida cristã deve ser repassada. Aquilo que eu recebi de Deus não é para que fique guardado comigo, mas é para que seja repassado. Não só pelas minhas palavras, mas através das minhas ações e atitudes, através da minha maneira de tratar uns aos outros. É a maneira que o Evangelho vai sendo comunicado às pessoas que ainda não conhecem o reino de Deus. E talvez por isso que muitas pessoas não têm muito interesse pela palavra. Talvez pelos testemunhos que têm visto por aí. Infelizmente, hoje, muitos são tidos como ladrões, roubadores, aproveitadores. Não foi para isso que Jesus chamou. Não foi para isso que Jesus nos chamou, mas para levar o nome de salvação às pessoas que ainda precisam conhecer esse Evangelho. E nós temos essa responsabilidade. Efésios 2:8, Josué. Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É uma dádiva de Deus. Aquilo que você e eu recebemos em Cristo Jesus. Algo que Ele nos deu. Precisa ser repassado. Pois nós somos salvos pela graça, o favor imerecido. E se alcançou a cada um de nós, precisa também alcançar outras pessoas, por meio da fé. Você creu? Tem pessoas também que estão precisando crer, só que precisam ouvir. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus, uma dádiva de Deus. Porque somos facilitadores do reino de Deus, o produto que nós recebemos, que é a salvação, que a maravilha de estar um dia na eternidade com Deus, precisa também ser repassado. Foi isso que Jesus passou em Mateus 28, 18 a 20. E as pessoas muitas vezes estão sofrendo porque não conhecem o fruto do Espírito Santo que Jesus ofereceu àqueles que estão dentro do seu reino. Josué. Gálatas 5, 22, 23. Tem pessoas nessa vida que estão sofrendo porque não conhecem a bondade e a graça de Deus e aquilo que o fruto do Espírito Santo pode fazer em nossas vidas, a transformação que ela causa na vida de uma pessoa que é regenerado pelo sangue de Jesus. E por isso precisa ser repassado às outras pessoas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quanto privilégio Deus tem a nos oferecer. Aquele Espírito Santo que Ele colocou em nós é carregado desses frutos. E esses frutos Ele quer que nós vivamos em nossas vidas. E pessoas muitas vezes sofrem neste mundo porque está longe do caminho de Deus. Está longe do fruto do Espírito Santo, que é colocado em nós para transformar a nossa vida, para mudar a nossa história.
para nos tornarmos pessoas melhores. Se há poder de transformação, é no poder de Deus. Se dá poder de renovação, é no poder de Deus. Por isso que a igreja está cheia de pessoas que viviam em um mundo totalmente conturbado, sofrendo, e hoje pode contar suas histórias diferentes, porque permitiram viver o fruto do Espírito Santo que habita naqueles que se renderam a Jesus. E isso precisa ser repassado, não com promessas falsas, venha para Jesus que seus problemas todos serão solucionados, não é isso, mas venha para Jesus que você vai saborear os frutos do Espírito Santo em sua vida. Amém. Você terá mais paz, mais alegria, se tornará uma pessoa mais mansa no Senhor, você terá mais domínio próprio. É isso que Deus quer colocar em nós através do Espírito Santo. Olha quantas maravilhas que Deus oferece a um filho seu que se rende, que se torna um adorador. Mas isso é permissão minha e sua. O Espírito pode estar, mas eu tenho que permitir que essas qualidades estejam em minha vida, porque é dele e está em nós. Então isso precisa ser repassado às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho da salvação, que precisa conhecer o plano da graça de Deus, como um dia também nós conhecemos. E aprendemos que em Jesus a nossa história é diferente. O nosso caminho muda, o nosso destino é eterno. E as pessoas precisam compreender, através das nossas vidas, transformadas e renovadas pelo sangue de Jesus. Então, quem somos, meu irmão? Quem somos nós? Quem é você? Um adorador. Um adorador. Chamado para adorar a Deus. E depois, um facilitador. Para que outras pessoas também conheçam o reino dos céus. Foi para isso que Jesus nos chamou. E é essa a maior missão da sua igreja. Adorar a Deus acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. E depois, um facilitador, para que as pessoas também conheçam o caminho da salvação em Cristo Jesus. Percebeu que responsabilidade temos sendo rei? Que não é de qualquer jeito, que não é bagunçado, como diz o ditado popular, mas é com ordem e decência. Então, saberemos que somos adoradores e facilitadores do reino. E como Deus é bom, Ele nos elegeu em Cristo Jesus, deu-nos uma comissão e sustenta-nos na obra. É Ele que nos sustenta a viver na sua obra. E espera que sejamos responsáveis com aquilo que Ele nos confiou, com aquilo que Ele nos deu. E que possamos aprender que dele dependemos completamente. E nele também esperamos. Que sejamos, meus irmãos, verdadeiros adoradores. Não só aos domingos, mas durante todos os dias da semana. Todas as horas da nossa vida. Que esse seja o nosso maior desejo e esforço. E aprendendo, sejamos também facilitadores do reino de Deus, para que pessoas venham conhecer o caminho da salvação em Cristo Jesus e o privilégio de se tornar um filho de Deus em Cristo. Que Deus abençoe. Vamos orar, agradecendo a Deus, e logo em seguida, acho que teremos mais um canto por nossos avisos. Senhor nosso Deus, querido e amado Pai, queremos em nome de Jesus agradecer ao Senhor. Obrigado, Deus, pelo teu amor, graça e bondade. E que possamos, Pai, a cada momento e instante compreender, Pai, a missão do que fomos chamados, Deus. Acima de tudo, para adorar ao Senhor. Sim, através da nossa vida, palavras, ações e atitudes.
não só aos domingos, Pai, mas durante todos os dias de nossa vida. Que sejamos, Pai, cidadãos do céu, Amém. representando aqui na terra, Pai, o reino do Senhor. E também, Pai, sendo facilitadores, onde a Tua palavra e a Tua mensagem, Pai, seja anunciada a pessoas que precisam ouvir e conhecer, assim como nós precisamos, Pai. E graças ao Senhor chegou até nós. Que possamos, Pai, multiplicar essa dádiva de conhecer a palavra, levando as pessoas que ainda, Pai, não conhecem ao Senhor, mas têm o coração sedento, Pai, e precisam ouvir sobre a salvação em Cristo Jesus. Sim, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.